Meus irmãos, eu me propus esse ano a trazer aqui a palestra de um irmão, um escritor maçônico, que fez uma palestra nessa loja Sesc Centenário, que é a minha loja mãe, em 1977, faz 40 anos. Mas é um trabalho que está moderno, para mostrar que a maçonaria não está mudando, continua a mesma coisa. Então, por isso eu trouxe esse trabalho. Esse trabalho não é de minha autoria, eu vou ler para vocês, mas é interessante. Ele é discorrido em torno desta pergunta que faz o venerável ao primeiro vigilante, né? Para que nos reunimos aqui. Esse irmão autor, Bonerges Barbosa de Castro, já falecido, que eu tive o prazer de conhecer, ele tem vários livros maçônicos, mas tem dois bastante conhecidos, que é Templo Maçônico e seu Simbolismo e Simbolismo dos Números na Maçonaria. Deve ter uns 8 livros publicados, mas esses dois é bastante conhecidos. Desde há muitos, profanos e principalmente maçons têm procurado uma definição mais adequada para a instituição maçônica. Parece que não... São palavras do Bonerges, né? Parece-me que não tem sido exitosa esse propósito por duas razões. A natural impossibilidade de se alcançar a absoluta perfeição e a extensão e a grandiosidade da própria maçonaria. Todas as definições propostas deixam sempre margem para algumas críticas. Por tal razão, não pretendo definir nesse estudo o que, afinal, seja a maçonaria. O que me proponho é examiná-la à luz de sua própria maneira de agir e, assim, oferecer elementos e subsídios necessários às suas conclusões personalíssimas. Nada melhor para alcançarmos nosso desiderato do que nos socorrermos à resposta contida em nosso ritual, e que aqui me refiro ao escocês antigo e aceito, adotado pela grande loja maçônica de Minas Gerais. Logo antes de perguntar ao chanceler o que é maçonaria, o venerável mestre questiona o primeiro vigilante: para que nos reunimos aqui? A resposta é explícita e absolutamente clara, e de sua hermenêutica pode-se deduzir uma precisa definição para a maçonaria. Eis a resposta dada. Primeiro vigilante respondendo ao venerável mestre: para combater a tirania, a ignorância, os preconceitos e os erros, e glorificar o direito, a justiça e a verdade, para promover o bem-estar da pátria e da humanidade, levantando templos à virtude e cavando masmorras ao vício. Eu não sei a grande loja de São Paulo como é que está essa resposta. Em alguns rituais mais modernos, eles simplificaram essa resposta e não está tão longa assim. Tá? A análise dessa resposta nos mostra que nossas reuniões possuem 3 finalidades, quais sejam. Primeira, combater. Quem combate, luta por alguma coisa, por algum ideal. Assim, o maçom e com ele a maçonaria lutam, combatem, atacam e fazem o possível para dominar, vencer e extinguir algo que é contrário aos seus princípios e contra a sua finalidade. A própria resposta nos informa qual é o objetivo desse combate. Ele é múltiplo e, nesse estudo, analisaremos cada um deles per si. Informa o primeiro vigilante que, em nossos templos, nos reunimos para combater a tirania. É esse, então, o primeiro objetivo do maçom e da maçonaria. A concepção moderna de tirania, moderna em 1977, difere muito do significado que tinha em suas origens. Os gregos empregavam o vocábulo tirano para nomear um governo inconstitucional. Tais governos não constituíram uma determinada faixa de tempo, mas aparecem esporadicamente no decorrer da história. Não obstante terem sido no século VI e V a.C., os que ficaram conhecidos como séculos dos tiranos.
Hoje entendemos que, como tirania ou governo tirano, aquele que age soberanamente e foi usurpado, sendo por isso ilegal. Caracteriza por sua crueldade, injustiças, opressão, violência, barbaridades. Onde quer que se instale uma ou mais dessas arbitrariedades, ali deverá estar maçons comprometidos em combatê-las. Segundo, a segunda finalidade da reunião dos maçons em loja é também combater a ignorância. Mal, talvez o mais grave que assola a humanidade, a ignorância pode ser qualificada como a mãe de todos os vícios. Ignorância é falta do saber, falta de instrução. Como seria bom e quanto seria boa a humanidade se esta palavra fosse banida da superfície terrestre? A ignorância conduz ao desrespeito, à desordem, à deslealdade, à temeridade e ao crime. Todos os vícios têm como corolário a ignorância. É ela, em todas as suas nuances, que o maçom e a maçonaria devem combater. E esse combate se faz com o levantamento dos próprios espíritos e com os exemplos que nós mesmos devemos dar. Não é incomum ouvirem-se ataques à instituição maçônica baseados em procedimentos reprováveis de maus irmãos. Nesses casos, a ignorância é dupla. Primeiramente, daqueles que não sabem distinguir a sociedade do homem que a compõe. É muito comum isso. Segundo, do mau irmão que, com seu comportamento incorreto, atrai os princípios da sua sagrada instituição. Trai os princípios da sua sagrada instituição. Continua o primeiro vigilante, anunciando os motivos de nossas reuniões, para combater os preconceitos. Mas o que são os preconceitos? Não são apenas aqueles ditados pela vaidade e pela empáfia que tornam o homem verdadeiramente ridículo perante a sociedade, mas principalmente aqueles que o fazem um verdadeiro cego moral, um ser chafurdado no erro, um escravo de normas de condutas convencionais e tradicionalmente preconcebidas. Essas são as características dos indivíduos de mentalidade estreita e incapazes de fazer uma autocrítica serena e desapaixonada da realidade. É principalmente nos assuntos de raça e religião que campeiam os preconceitos mais censuráveis. A maçonaria compete combater tais preconceitos para mostrar ao homem que ele é realmente um ser superior, verdadeiramente livre. Continuando, explica o primeiro vigilante que combate se estende também aos erros. E o que seriam os erros? Não é tão simples como possa parecer defini-lo. Muito mais difícil é praticá-lo. Muito mais fácil é praticá-lo. Ao maçom não interessa tanto as cogitações filosóficas sobre erro. Platão, Pitágoras, Estidemos, Tomás de Aquino, Kant. Interessa, isso sim, combatê-lo na sua dura realidade. Interessa combatê-lo quando se apresenta sob a forma de solércia, de indignidade, de ódio, de vingança, de perseguições, de intolerância, de tricas e futricas, de perjúrio e outras quaisquer formas de que ele se revista para dar pasto aos maus instintos e satisfazer a cupidez humana. É a este erro concreto, não importando considerações sobre sua definição, que a maçonaria deve combater diuturna e persistentemente. É para bani-lo da face da terra que os maçons se unem e reúnem para os trabalhos em suas oficinas. Realizados tais combates, partirá o maçom para cumprir a segunda parte contida na resposta do primeiro vigilante: glorificar o direito, a justiça e a verdade. A maçonaria se propõe a cultuar, e mais que isso, a glorificar o direito. Mas o que é direito? A par das inúmeras classificações jurídicas que normatizam, segundo determinados objetivos, o direito que os maçons se propõem
O direito que os maçons se propõem a glorificar em suas reuniões de trabalho é aquele que constitui tudo que é justo e reto, tudo que está conforme à lei e que se transforma em prerrogativas, regalias e privilégios estritamente legais. O direito defendido pela sublime ordem são as faculdades morais de praticar ou não aos determinados atos, de gozar, possuir ou exigir alguma coisa. É a necessidade de estabelecer medidas justas, campo de ação delimitado onde o homem pode agir livremente, sem interferir nas medidas justas e no campo de ação de seus semelhantes. É o direito de viver em paz e harmonia com os demais seres humanos, de viver, lutar, amar, sentir, falar e agir dentro da mais absoluta ordem e da mais absoluta liberdade, sem que isso possa prejudicar ou coagir a quem quer que seja. A maçonaria se propõe ainda a glorificar a justiça. E o que vem a ser justiça? É o respeito ao direito, é a qualidade que nos ensina a dar a cada um aquilo que lhe compete. É isso que se define justiça como sendo o sentimento moral, como o sentimento da verdade, da equidade, colocadas acima das paixões humanas. A justiça que a maçonaria se propõe a glorificar é aquela que nos ensina a agir sem egoísmo, é aquela que nos foi ensinado pelo Mestre Maior em sua célebre recomendação: dai a César o que é de César. Ao maçom não interessam atos ignóbeis, mas antes exige-se dele um comportamento capaz de colocá-lo em plano superior. De cada irmão exige-se uma perfeita compreensão a fim de que possa distribuir o direito com equidade, proporcionando, desta forma, a perfeita justiça. Quando o povo maçônico conseguir viver com harmonia e paz, quando cada um souber distinguir o que é seu daquilo que é do outro, a maçonaria terá, por certo, alcançado a mais perfeita glorificação da justiça. Finalmente, os maçons se reúnem para glorificar a verdade. A verdade, para esse trabalho, será tomada como numa sistematização basilar, sendo dividida em verdade objetiva, verdade subjetiva e verdade fé. A verdade objetiva é aquela em que todos estão convencidos de sua realidade, porque é demonstrada de modo racional e não se trata de uma opinião pré-concebida. A verdade subjetiva está diretamente ligada ao intérprete e depende dos valores e opiniões pré-concebidos do sujeito cognoscente. A verdade subjetiva é próxima da realidade, mas está presa a escolhas. Tem-se também a verdade fé, a firme opinião de que algo é verdade, sem a necessidade de prova ou verificação. O caminho para a investigação da verdade, de fato, passa obrigatoriamente pelo estudo minucioso e sua confirmação por experiências. Qualquer estudo minucioso é fruto de pesquisas e dedicação. E a tolerância, um dos princípios de nossa ordem, vem completar o trabalho do maçom, pois, sem o cotejamento das diversas opiniões, sem determinado tema, não é possível criar o cabedel de conhecimento que seria o alicerce do sujeito cognoscente. A verdade é um dos assuntos prediletos da filosofia e tem sido, no decorrer dos séculos, a maior preocupação entre os pensadores. Hoje, apesar de já contarmos com uma visão mais global sobre o assunto, dúvidas ainda persistem e as pesquisas continuam a interessar vivamente àqueles que se propõem a respondê-las. Combater a tirania, a ignorância, os preconceitos e os erros, glorificar o direito, a justiça e a verdade, permite à maçonaria realizar a penúltima proposição contida na resposta do primeiro vigilante, isto é, promover o bem-estar da pátria e da humanidade. Pergunta-se, o que é pátria? É a terra em que nascemos, cuja história é o nosso patriotismo e cujo pavilhão é a nossa honra. Pátria é o lar dos nossos avoengos e a casa dos nossos pósteros.
É a terra que nos mostrou a luz, ofereceu-nos adequada alimentação, providenciou nossa educação e fez de nós homens dignos e corretos. Pátria se confunde, de certa forma, com nossos próprios pais. É por tudo isso que o maçom deve promover-lhe o bem-estar. Procura aprender a amá-la e respeitá-la. Procura ser bom cidadão e cumpridor de seus deveres. O bem-estar da pátria depende da integridade de seus filhos. Isso é interessante. O bem-estar da pátria depende da integridade dos seus filhos. E a resposta do primeiro vigilante vai ainda mais longe. Se estende aos desejos de promover também o bem-estar da humanidade. A humanidade são todos homens, mulheres do mundo, desde os mais ígnoros aos mais cultos e ilustres de qualquer país. Esta humanidade é merecedora dos anseios maçônicos de obter deles meios de gozar de bem-estar. A humanidade de que falo é representada pelo pavimento mosaico, e ela, quando obtiver o tratamento leal e igualitário de todos os maçons, representará, sem dúvida, a universalidade da maçonaria. Mas, meus irmãos, para que tudo isso, de fato, aconteça, necessário se torna que cumpramos desassombradamente e com todo empenho e rigor a última proposição da resposta do primeiro vigilante, isto é, devemos estar sempre levantando templos à virtude e cavando masmorras ao vício. Virtude e vício, os dois antagônicos de todos os tempos. A primeira enobrece e dignifica, a segunda avilta e diminui. São os vícios que os maçons se propõem a enclausurar definitivamente, para assim tornarem resplendorosa as virtudes. Nossa missão é ajudar o mundo na eterna luta entre o bem e o mal, a fim de que um dia possam, de fronte erguida, apresentarem-se perante o grande arquiteto no universo e dizer-lhe sinceramente: Senhor, lutei com perseverança para a sua glória, para o enaltecimento de vosso amor e para a grandeza de vossa justiça. É isso aí que apresentou nosso irmão Bonerges Barbosa de Castro, há 40 anos atrás, em uma loja maçônica, na época